Boa noite a todos. Estamos aqui para começarmos mais um momento da nossa reflexão bíblica nessa noite. E eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia nesse instante no texto de 1 Coríntios capítulo 15. É um texto bem conhecido, mas é o último versículo do capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ô Miriam, um beijo. Gislaine, Deus abençoe. Roberta, beijão para todos vocês aí, o Renan, para todo mundo, tá? Então é isso, é 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Lucigleide, essa é nova aqui, né, Lucigleide? Nosso presbítero Flávio, Silvanei, Deus abençoe vocês aí. Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, como eu já disse, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ok? Essa é a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, eu quero repetir o versículo que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto para mim é um texto que traz bastante ânimo para o nosso coração em todas as circunstâncias da nossa vida. O apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 15 para trazer ao coração dos irmãos daquela igreja esperança e explicar para eles o que é que acontece com a gente depois que a gente morre e na perspectiva futura da nossa ressurreição. Ele mostra que a obra de Cristo é uma obra completa, portanto Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou como as primícias dentre os mortos. E aqueles que foram justificados por Cristo Jesus e que foram adotados por Ele e que foram transformados pelo Espírito Santo, tendo seus pecados absolutamente cancelados, aqueles que foram alcançados pela graça do Evangelho, eles também receberão a ressurreição dos mortos no último dia, que depois do no tempo do juízo final. Antes um pouco deste tempo, nós ressuscitaremos, ou deste momento específico, nos apresentaremos diante da presença de Deus e haverá a institucionalização do grande juízo final, diante de quem todos os homens estarão na presença de Deus para receber aquilo que tem a ver com a vida eterna, a coroa da justiça, enquanto que outros receberão da parte de Deus as penalidades eternas por conta de não andarem, não confiarem, não amarem a Deus de todo o coração. Isto aí independe de quem é, independe da estirpe familiar, do status quo. Todos aqueles que não amaram a Cristo, que não viveram segundo a sua palavra no dia do juízo final, também ressuscitarão para poderem se apresentar diante da presença de Deus. E esse texto de 1 Coríntios 15, ele trata a respeito desta ressurreição, especificamente como um propósito de mostrar que as lutas, as batalhas e a permanência de fidelidade dos cristãos diante da presença de Deus, ela precisa sempre olhar e mirar essa grande esperança, sabendo que a nossa vida, ela não é um fim em si mesma, ela não acaba aqui, e mesmo que muitas vezes nós enfrentamos lutas e passemos por momentos difíceis, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor.
Então, o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios, no capítulo 15, é um tratado a respeito da ressurreição, para incentivar e fortalecer a vida dos irmãos daquela igreja, para que eles pudessem permanecer retos diante de Deus, mesmo enfrentando as lutas que eles enfrentavam. Ok? Então, o propósito é exatamente alavancar o ânimo, renovar a esperança e fortalecer a fé daqueles irmãos para que eles permanecessem sempre firmes diante de Deus, aconteça o que acontecer. E isto é algo extremamente significativo e importante para a nossa vida hoje. Nós vivemos um momento muito angustiante. A gente vê o que tem acontecido no Brasil e no mundo afora, com essa questão que envolve essa doença que parece que se instalou de uma forma perturbadora na memória e no coração de muitas pessoas. E é absolutamente natural que muitas vezes a gente fique chateado, cabisbaixo, entristecido. Principalmente as pessoas que às vezes estão limitadas, não é? E que não conseguem às vezes sair das suas próprias casas. Pessoas com uma certa idade, que são grupo de risco, às vezes já estão 4, 5 meses sem sair. Os seus parentes, os seus familiares, os seus amigos, os seus pastores ligam, conversam, querem saber como elas estão, mas não é a mesma coisa dessa interação e desse relacionamento. Sem dúvida, todo cuidado é pouco, porque às vezes dentro da própria casa a pessoa pode se contaminar. E estas coisas geram um desconforto enorme na nossa vida, porque, ao mesmo tempo, essas coisas desencadeiam sentimentos de tristeza, de ansiedade, de medo, alguma coisa absolutamente normal na vida de pessoas, de gente, num contexto alarmante como é o que nós estamos vivendo. E essas coisas às vezes nos perturbam. Nós olhamos e seja artista plástico, seja dono de time de futebol, seja a pessoa simples e humilde ali da esquina, seja um grande empresário, tenha ele a tenridade, tenha ele uma idade mais avançada, parece que esta doença também não escolhe muito esse tipo de classificação. Ok? Às vezes ela entra de forma avassaladora e tem ceifado muitas vidas, assim como outras doenças e como outros problemas. E todas essas coisas às vezes geram desesperança, medo, ansiedade, angústia no nosso coração. É comum, até mesmo porque essas coisas acontecem na nossa vida, tanto com relação a uma doença, como a um projeto que não dá certo, quanto a um sonho que não se realiza, e ao mesmo tempo eles mostram a nossa finitude. Mostram o quanto as coisas não estão nas nossas mãos. O quanto o alarme e a ansiedade, que são absolutamente comuns, eles expressam uma outra realidade. Uma realidade da nossa finitude, da nossa pequenez. O quanto às vezes as coisas fogem e escapam à nossa alçada. E eu creio que este momento é o momento em que a gente precisava entender cada dia mais que as coisas elas estão fora do nosso controle. Que a gente não tem autonomia sobre circunstâncias absolutamente básicas da nossa vida. Que às vezes as coisas ocorrem e que parece que elas ultrapassam e passam no meio dos nossos dedos e que a gente às vezes não tem como impedir com que determinadas circunstâncias aconteçam. E isso deveria nos fazer aprender a viver numa dependência maior diante de Deus. Porque isto mostra a nossa finitude e atesta a nossa incapacidade absoluta de conseguirmos gerenciar a nossa própria vida e resolver os nossos próprios dilemas. E é exatamente nesse sentido que, para mim, essa história, esse texto, essa apologética paulina em relação à própria ressurreição é extremamente significativa. Porque ele aponta para uma perspectiva de esperança que deve nutrir e orientar a nossa vida nos momentos de dilemas e de situações mais totalmente incapazes de serem solucionadas por nós mesmos. E o que é que o apóstolo Paulo faz no final do capítulo? Ele apresenta Jesus Cristo como o grande foco da ressurreição, mostra que a nossa esperança deve estar nele, que ele é o Senhor da vida e da morte. E que, portanto, diante das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, numa perseguição, numa peleja muito dura, numa dificuldade financeira, numa crise por conta de uma doença ou numa epidemia como essa, nós devemos olhar para a história e saber que está tudo muito bem, conchavado, arranjado e azeitado na mão de Deus. E, portanto, ele e somente ele é capaz
de dar rumo à nossa vida e ao mesmo tempo de sustentar a mim e a você diante dos momentos difíceis. E por isso Paulo encerra o capítulo 15 com uma grande perspectiva de esperança para o nosso coração. Ele mostra que realmente a esperança do cristão está para além desta vida, mas que nesta vida aqui, nos enfrentamentos do nosso dia a dia, nas lutas que nós temos que muitas vezes passar neste mundo, existem algumas determinações e algumas ordens do apóstolo para a nossa vida. A primeira dela, ele diz assim: permaneçam firmes e inabaláveis. E essa expressão aqui é muito importante, sabe por quê? Porque ela traz a ideia de um grande navio num ancoradouro. É como que se você tivesse aportado num grande porto e esse navio estivesse ali, com as suas âncoras bem seguras, despejadas para dentro do mar, e ali ele estivesse dando sustentabilidade e firmando o navio ali, para que diante de uma correnteza, para que diante de um vendaval, diante de uma enormidade, de um vento muito forte, ou mesmo de um tufão ou furacão, o navio permanecesse no estado em que ele foi aportado, firme, inabalável. Essa é a ideia da palavra ali, mostrando que no Senhor nós devemos sempre permanecer firmes, porque nós temos a expectativa nele. Absolutamente nada pode demover do nosso coração essas convicções, essas certezas de fé, na esperança de que Cristo é o Senhor da nossa vida, seja na vida ou seja na morte. Ou seja, nós devemos aportar o nosso coração e permanecer inabalável diante da presença do Senhor. Ele é a sustentação, ele é a âncora para o nosso coração em momentos difíceis. Essa é uma das coisas significativas que esse texto traz aqui, exatamente para mostrar que diante de uma cultura absolutamente pagã, onde existiam ensinos contrários à palavra de Deus, onde existia um mundo que estava totalmente abalado e submerso na filosofia grega, no pensamento paganizado, nas divindades exteriores que influenciavam a maneira das pessoas serem, e que muitas vezes essa fé que eles tinham nos deuses estranhos, quando enfrentavam determinadas situações difíceis, eram como um navio sem âncora. Eram levados para um lado e para o outro, arrastados ao redor de toda a Bahia. Por quê? Porque não tinham firmeza. Nós não. Nós temos a esperança na gloriosa ressurreição. Nós sabemos quem o nosso Deus é. Nós sabemos que o que nos aguarda é algo melhor do que esta vida. Que aqui nós somos transeuntes, passageiros, e, portanto, a nossa vida está ancorada, firmada no nosso Deus. Essa é a primeira grande lição que esse texto traz, renovando a esperança no nosso coração diante das dificuldades que nós enfrentamos na vida. Portanto, se nós estamos firmados, ancorados no Senhor, a nossa vida, ela deve ser uma vida abundante, ou seja, uma vida sempre envolvida no trabalho e na glória de Deus. É interessante que o propósito de Paulo aqui é comunicar uma constância na fé, no sentido de que nós permaneçamos sempre fiéis, ensinando a respeito de Cristo, testificando a respeito de Cristo, mostrando a glória de Cristo a despeito dos momentos difíceis que nós enfrentamos. Portanto, quando ele fala sede abundante na obra do Senhor, o propósito era exatamente que o povo de Deus ele permanecesse das coisas simples e básicas que tinha uma relação produtiva na seara de Deus, no sentido de impregnar o evangelho na vida de outras pessoas. O que Paulo está dizendo é, se nós temos a esperança da ressurreição, mesmo se diante das dificuldades, dos problemas e das perseguições, mesmo diante de propostas negativas que às vezes suam a nossa alma, desgastam o nosso coração, nós devemos manter a nossa expectativa em Cristo e ser abundantes na obra dele, testificando a seu respeito, ensinando a sua palavra, falando a respeito do seu grande amor. Por quê? Porque era assim que Paulo entendia as coisas. O sentido e a expectativa da ressurreição para ele era algo tão esperançoso que ele pregava o evangelho, ele falava de Cristo, ele esparramava a palavra, ele levava a semente. Ele não se intimidava diante das dificuldades dos momentos temerosos. Portanto, a abundância na obra do Senhor tem a ver com uma edificação constante que nós devemos ter uns para com os outros, no sentido de jamais calarmos os nossos lábios, cerrarmos a nossa boca diante das dificuldades.
Ao contrário, as dificuldades não podem impedir-nos de estender sem medida a mensagem do Evangelho às outras pessoas. Elas precisam conhecer a Escritura e nós devemos ser abundantes nesta obra, mesmo enfrentando as hostilidades, porque nós sabemos que o que nos aguarda é a grande glória da vida eterna com o nosso Deus e ela precisa ser compartilhada. A mensagem do Evangelho e da ressurreição. É interessante que logo no capítulo 15, versículo 3, a Escritura fala a respeito da grande esperança da ressurreição. O capítulo 15, no verso 3, quando o apóstolo Paulo começa a fazer esse tipo de defesa da fé, essa apologética a respeito da grandeza e da glória do Senhor, ele começa dizendo assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, que Cristo morreu em favor da gente, em favor dos nossos pecados. A ideia é exatamente mostrar que os nossos pecados, por mais hostis que sejam, e que sejam alguma coisa extremamente ofensiva diante de Deus, os quais atraíam a própria ira de Deus para nós, Jesus Cristo, ele se entregou em favor deles e, portanto, nós temos a ressurreição dos mortos baseado na obra de redenção de Cristo. E essas coisas deveriam nos fazer ser abundantes na obra do Senhor. Fazer com que a gente compartilhasse essa palavra em tempo e fora de tempo, não se amedrontando diante dos momentos difíceis que todos nós enfrentamos. E aí então ele vai concluir o verso 58 dizendo: sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Os irmãos de Coríntios, os que eram fiéis à palavra do Senhor, eles deveriam ter sempre no coração amor e gratidão a Deus. A palavra trabalho ali, sabendo que o seu trabalho no Senhor, ela é constantemente usada pelo apóstolo Paulo dentro de um contexto onde a pregação e a evangelização eram fundamentos para a vida deles. Eles entendiam que esse trabalho feito e prestado a outras pessoas, ele não era vão, porque ele tinha a ver com a semeadura da Escritura, com a semeadura da palavra, com o compartilhar do Evangelho com as pessoas que estivessem à nossa volta e à volta de Paulo. E ele entendia que um planta, o outro rega e o crescimento vem de Deus. Na seara do Senhor o trabalho nunca é vão, porque a palavra semeada ela sempre traz, objetivamente, cumprindo o seu propósito e o seu papel na história da redenção. Ou ela condena, ou ela traz o indivíduo à conversão e muda completamente o status dessa pessoa diante de Deus. Ele deixa de ser condenado para que ele seja justificado pela fé em Cristo Jesus. Portanto, a expectativa da ressurreição, ela trazia essas coisas para o coração daquelas pessoas, para que mesmo enfrentando os dilemas, as perseguições, a morte, elas não se acovardassem, não se intimidassem e permanecessem com fidelidade diante da presença de Deus, ainda que os momentos fossem difíceis. E é exatamente isso que precisa nortear o nosso coração nos dias de hoje. A grande mensagem de que esta vida, ela tem objetivos maiores do que simplesmente comer, beber e se vestir neste mundo. Nós caminhamos aqui para a glória da vida eterna, que nos foi dada e conquistada por Cristo, que morreu em favor dos nossos pecados, que nos justificou e que derramou fé no nosso coração para que esta fé mudasse o nosso status, inclusive, diante do tribunal de Deus e na vara familiar. E nós somos adotados por Deus por intermédio de Cristo. E toda a herança filial de Jesus Cristo como Filho de Deus, ela nos é dada por intermédio da sua obra de redenção. Portanto, nós vivemos neste mundo, nós somos deste mundo, mas não somos deste mundo. Ainda que muitas vezes as situações estejam ruins, trágicas, demonstrativas de grande terror, medo e assombro na nossa vida e na nossa alma, nós precisamos estar ancorados em Cristo. Ele é o nosso porto seguro. As nossas raízes devem estar penetradas nesta grande terra
que é a presença do nosso Deus, esta grande árvore frondosa que é o nosso Deus, onde nós nos agrupamos sob as suas sombras, onde nós encontramos amparo, onde nós encontramos graça, onde nós encontramos perdão, onde nós encontramos reconciliação com Ele. Portanto, nessa perspectiva, nós precisamos sempre, em todo tempo, estar ancorados na mensagem da cruz, da redenção em Cristo. Porque por mais desesperadores que sejam os momentos, eles não são capazes de nos apavorar, porque nós estamos alicerçados em Cristo. Quer vivos, quer mortos, absolutamente nada pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, a partir do capítulo 8, verso 30. Portanto, esse é um dos aspectos que deveria nutrir o nosso coração de esperança. Nós precisamos, convictos disto, transmitir essa mensagem de paz aos homens. Eu creio que nós vivemos como igreja um dos momentos mais propícios da história da nossa época. Nós não sabemos o que é a peste negra, nós não vivemos nesta época. Nós não sabemos o que é a varíola que matou e que dizimou milhares de pessoas, porque nós não vivemos numa época que se disseminou a peste desta forma. Nós lemos a história e sabemos o que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras que antecederam e que aconteceram na época da Reforma, sabemos o que aconteceu na Batalha do São Bartolomeu em 1572, nós sabemos de várias tragédias que envolveram, inclusive irmãos nossos na fé no passado. É verdade. Nós podemos contar e usar isso como figuras ilustrativas para nós compartilharmos e falarmos da grande graça de Deus a outras pessoas. Mas nós vivemos um momento de extrema necessidade, propício à nossa evangelização, à nossa pregação da Escritura, o ensino da palavra de Deus, mudando, de certa forma, a perspectiva das pessoas para que elas vejam que mesmo diante de um momento tão difícil, um momento tão trágico, um momento tão angustiante, existe uma mensagem de esperança e essa mensagem nós, como igreja, precisamos compartilhar. E aquietar o nosso coração sabendo que existe um Deus que, por intermédio de Cristo, se faz presente na história da redenção, mostrando-se como refúgio para o nosso coração em momentos trágicos e difíceis. Essa mensagem deve continuar sendo avançada dia após dia, para a gente nunca perder a esperança de que o nosso trabalho é um trabalho feito em Cristo. A nossa evangelização, a nossa pregação, o compartilhar da mensagem. Ela não tem a ver com as habilidades nossas de poder convencer ninguém. Portanto, o trabalho no Senhor nunca é vão, porque Ele vai sempre cumprir o propósito. E Deus sempre vai levantar pessoas para que elas escutem a mensagem e ouçam a palavra de Deus de forma tão profunda e produtiva na vida delas. É um momento propício a nós, onde o sofrimento cruza o Atlântico. Está em todos os lugares deste mundo, onde nós compartilhamos pessoas, sejam jovens de meia idade, mais idosas, e todas elas se encontram com um coração entenebrecido, entristecido, inquieto, às vezes angustiado, oprimido, muitas vezes sem uma direção, sem perspectivas verdadeiras, reais, que sejam substanciais, necessárias para calar a alma delas, mas a mensagem do Evangelho está aí, a mensagem da paz perfeita, que penetra a nossa alma, que nos dá quietude. Jesus Cristo disse para que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E as pessoas precisam de conhecer este Evangelho. Portanto, no Senhor, nós como igreja podemos continuar falando a respeito disto para a empregada, para o empregado, para a pessoa que Deus coloca na nossa frente, para aquele que se encontra no hospital, para aquele que às vezes coloca uma mensagem no Facebook, no Instagram, pedindo oração para a família que se encontra abalada porque o Covid matou ou colocou na UTI ou no hospital um parente, um amigo, uma pessoa chegada. É a mensagem do Evangelho, irmãos. Não é a perspectiva iluminista, não é a perspectiva humanista, não é a promessa de que dias melhores virão com uma vacina. A gente espera isso, sem dúvida, porque a ciência está absolutamente inserida no contexto e no domínio de Deus. Mas é a mensagem da cruz, da redenção, que vai trazer a você paz. Descanse em Cristo. Coloque nele o seu coração, a sua família, a sua vida. Confie em todo o tempo. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Sede abundante na obra do Senhor.
Permaneça firme e inabalável, a despeito de qualquer situação que envolva você, seus familiares e amigos. E compartilhe, leve o Evangelho da Paz, porque é somente isso que é capaz de calar a alma humana e dar sentido para a vida e nutrir a esperança de que, ainda que a morte venha, ela não é um fim em si mesmo. Nós cremos na ressurreição, na vida eterna e na glória do Cordeiro de Deus, que conquistou para nós, no nosso lugar, a grande vida e a grande comunhão com Deus. Não se abale por nada. Com medo de perda de emprego, com medo de perda, o Senhor proverá. Confie nisso. E compartilhe isso com outros também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé. Amém? Prazer ver vocês aqui, pessoas, né? Valéria, Vitor Gotchan, a vida da Susan, Fabiana Duarte, minha cunhada Camila, um beijo pro Fábio, pro Rian, que fez aniversário ontem, meu sobrinho, 16 anos, já está virando rapazinho, né? Louvado seja Deus. E todos vocês que nos assistem nessa noite, ok? A Luana, nosso irmão Roberto, Silvanei, ei Silvanei, beijo para você, filho, sua família, viu? Deus te abençoe rico e poderosamente, tá? E a todos aqueles que nos escutaram nessa noite. Fabiana, um beijo pro Isley, um beijo pro Heitor, tá? Ailton. Vamos orar nesse instante para encerrarmos a nossa live. Tia, um beijo. Estou esperando você ir no médico, hein, tia? Qualquer coisa, estamos aqui, tá? Já falei com o Marlon e ele mandou falar isso para a senhora, viu? Conta com a gente. Priscila, um beijo também. Mas vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua palavra, que ela possa ser compartilhada, evangelizada, para que outras pessoas também escutem o Teu Evangelho e confiem no Senhor. Em momentos tão pandêmicos como o nosso, momentos cuja pandemia gera uma epidemia de medos e angústias no nosso coração. Nos faça confiar em Ti. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por todos aqueles que puderam participar desta live, que o Senhor os edifique, os fortaleça, os renove. Deus, nós queremos colocar diante de Ti os idosos da nossa igreja, queremos colocar diante de Ti os pais da nossa irmã Natiele, a vida, Senhor Deus, do Pedro Sebastião, presbítero, lá de Goiânia. Queremos colocar diante de Ti os médicos da nossa igreja, aqueles que se encontram em recuperação do Covid. Ó nosso Deus, proteja o Teu povo, que a Tua graça nos renove a cada dia, alimenta o nosso coração com esperança e nos faça sempre abundantes na Tua obra. Que a mensagem da cruz seja sempre pregada por nós, esta mensagem de esperança e de fé genuína e verdadeira. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida de nós. Lançamos diante de Ti a nossa ansiedade, lançamos diante de Ti as nossas angústias e medos e confiamos que o Senhor é quem cuida e pastoreia o nosso coração. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Edson, meu primo, Nenê, Deus abençoe aí, palmeirense. Mais um título para vocês aí. Na lembrança para minha prima aí, Panina, para sua irmã, para o Dudu, para todos vocês. Um grande beijo, beijo para toda a Igreja Betânia. Cláudia Rocha, parabéns mais uma vez para você e para o Pedro, por esse nenê que chegou aí. Marquinho, um beijo para você, meu velho. Fique na paz. Luísa, Deus abençoe também. Quinta-feira estaremos de volta, ok? Valéria, um beijo para o Marlon, para os meninos aí, tá? Para todos vocês. Geni, Deus abençoe, minha irmã. Não vai embora sem falar que você foi, não, viu? Nós te amamos. Você mora no nosso coração. Deus abençoe todos vocês. Valeu, beijão, tchau.